Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre proporção. E aí eu retirei essa imagem do livro, né? Que ele pede para observar esses dois retângulos aí nessa malha quadriculada. Tá um pouquinho ruim da gente enxergar, eu destaquei os dois retângulos aqui. Tem um retângulo nas dimensões 3 e 4 e outro nas dimensões 6 e 8. E ele, abaixo da figura, ele faz umas perguntas para a gente. A primeira que ele faz é: qual é a razão entre as medidas de comprimento da altura do retângulo A e da altura do retângulo B? Então eu fiz essa razão aqui, né? 3 para 6, se a gente simplificar, fica 1 para 2. Ele pergunta também a mesma coisa, mas em relação à largura dos retângulos A e B. Então eu fiz a razão aqui embaixo, 4 para 8, que simplificando dá 1 para 2. E aí você repara que as duas razões ficaram iguais. E aí quando eu tenho uma igualdade, né? Você repara, eu destaquei aqui com as setas, que as duas razões ficaram iguais. Então, quando a gente tem uma igualdade das razões, a gente tem uma proporção. Então aqui a gente tem uma proporção entre esses dois retângulos. A proporção é a seguinte, né? 3 para 6, assim como 4 está para 8. É uma igualdade de frações, né? A gente está acostumado a ler de outra maneira, mas aqui, como a gente está falando especificamente de proporção, a gente pode ler assim, né? 3 está para 6, assim como 4 está para 8. E a gente vai se acostumar com esse tipo de leitura mais para frente. Então, e aí logo depois ele destaca a propriedade fundamental das proporções. Observa aqui, ele pede para a gente observar o que acontece na proporção do exemplo, né? 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Se eu multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda e fizer a mesma coisa com os outros dois termos, o denominador da primeira fração e o numerador da segunda, os resultados são iguais. Ele colocou uma outra proporção como exemplo, né? 3 está para 7, assim como 6 está para 14. E se eu multiplicar, né, em cruz, como a gente fala, né, multiplicar cruzado, os resultados vão ser iguais. Então, isso é uma propriedade das proporções. Né? O que aconteceu aqui acontece em toda proporção. Né? A gente fala que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Né? É essa multiplicação cruzada, que o denominador da primeira fração multiplicado, o numerador da primeira fração multiplicado pelo denominador da segunda tem o mesmo resultado. Esse produto, essa multiplicação tem o mesmo resultado se eu multiplicar o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Eu destaquei aqui, né? Se A está para B, assim como C está para D, é uma proporção. Então essa multiplicação, né, A vezes D, tem o mesmo resultado que a multiplicação B vezes C. Então, se eu tenho essa igualdade, né, das razões, se eu tenho uma proporção, então eu posso multiplicar em cruz, né, multiplicar cruzado, que os resultados vão ser iguais. E isso vai facilitar a gente numa série de situações que a gente vai ver daqui para frente. Só para finalizar, eu vou deixar aqui no final o link dos dois vídeos que eu fiz anteriores a esse, de razão e proporção. E aí mais para frente eu vou colocar, esse é o primeiro vídeo da semana, eu vou colocar mais um, vou postar mais um mais para frente, para a gente vai seguir estudando proporções. Beleza?